Este material faz parte da obra Jornada da Realização, um livro inspirador que reúne histórias verdadeiras sobre coragem, propósito e superação. Hoje, vamos mergulhar na jornada de Hugo Alberto Ramos. Ele é um líder, escritor, mentor e alguém que transforma a disciplina num caminho poderoso para a realização. E ele faz isso nos contando a sua própria experiência numa maratona, que vira, nas palavras dele, uma metáfora incrível para a vida. Vamos lá. Imagina a cena. São 3h30 da manhã. O despertador toca. É o dia da maratona SP City. Mas olha, como o próprio autor diz, o que a gente vê ali na linha de largada é só a pontinha do iceberg. É o ato final de uma peça que foi escrita no escuro, sabe? A jornada de verdade acontece nos treinos solitários, nas escolhas firmes de cada dia e naquela fé silenciosa que se constrói bem longe dos aplausos. E o objetivo aqui, veja bem, ia muito além de só completar os 42 quilômetros. A grande meta era cruzar aquela linha de chegada com consciência, com estratégia, com maturidade. Era sobre pegar todo o aprendizado da corrida e aplicar nas outras áreas da vida, sabe? Como pai, como profissional, escritor, mentor. Era sobre integrar tudo num propósito só. E a ideia central que sustenta tudo isso é genial. Tempo não se encontra, tempo se constrói. Em vez de ficar tentando encaixar mais coisas na agenda, a proposta é dar significado ao que realmente importa. Assim, uma reunião de trabalho não é só uma reunião, vira um espaço de desenvolvimento, e 1 quilômetro de treino se transforma num compromisso com si mesmo. A disciplina nesse contexto não aprisiona, pelo contrário, ela liberta. A verdade é que ninguém alcança grandes objetivos sozinho, né? Por trás de toda a consistência existe uma estrutura de apoio, muitas vezes invisível. Para ir além dos próprios limites, foi fundamental ter uma assessoria esportiva, fazer musculação, cuidar da nutrição, da fisioterapia. É esse sistema todo que sustenta o esforço e protege a jornada no longo prazo. E os treinos longos de sábado ensinaram uma lição em 3 partes, uma verdadeira tríade que se aplica a qualquer grande projeto na vida. Primeiro, começar com calma, sem afobação. Segundo, manter a constância, porque é ela que vence a intensidade pura no final. E terceiro, terminar com consciência, entendendo o processo, o que deu certo, o que não deu. Pensa num treino de sábado, garoa fina virando chuva, o tênis encharcado e aquela vozinha na cabeça sussurrando para parar. A disciplina, no entanto, responde, continua. É exatamente aí, quando ninguém está olhando, que a autoconfiança é forjada. As vitórias invisíveis, aqueles compromissos que a gente cumpre com a gente mesmo, são a base de tudo. Mas nem tudo é um caminho reto, né? Um mês antes da prova, um alerta soou. Uma lesão na panturrilha que forçou a interrupção de um treino pela metade. Foi um momento de silêncio, de dúvida e que trouxe um aprendizado fundamental sobre os próprios limites. E com a lesão, claro, veio aquela pergunta que todo mundo teme quando está perto de um grande objetivo. E se não der? Esse momento de vulnerabilidade é um ponto de virada. A jornada podia ter acabado ali, mas em vez disso, ela se transformou. E nesse momento, o grande aprendizado foi saber diferenciar as duas dores. Existe a dor que educa, aquela que sinaliza a necessidade de um ajuste e que constrói resiliência. E existe a dor que avisa, que grita perigo e exige uma pausa. Parar para se cuidar não é fraqueza, de jeito nenhum. É inteligência, é estratégia. Diante do limite físico, a fé entrou como um elemento que realinhou tudo. Não para substituir o preparo ou a planilha de treinos, mas para ordenar a pressa, para silenciar o ego e para proteger o propósito. Foi essa entrega que permitiu a volta aos treinos com a cabeça fria e o corpo pronto para continuar. Chegou o dia da prova e a estratégia era clara. Ritmo controlado, hidratação constante e, o mais importante, um sorriso leve no rosto. Isso porque tem um princípio poderoso aí. O corpo acredita naquilo que a mente sinaliza. A corrida, a partir de um certo ponto, acontece inteiramente na cabeça. É um jogo mental. E o resultado oficial na linha de chegada da SP City Marathon foi esse aí. 4 horas, 23 minutos e 28 segundos. Isso significou uma melhora de 50 minutos em relação à maratona anterior. Um número impressionante, não dá para negar. Mas, como a gente vai ver, esse tempo é só uma legenda. O texto principal, a vitória de verdade, foi escrito por dentro. A verdadeira conquista não estava no relógio. Estava em terminar a prova inteiro, presente e em pleno domínio de si. A vitória foi sobre o autogoverno, sobre a capacidade de gerenciar o esforço, a mente e o espírito ao longo de todo o percurso. Isso não tem preço.
E aqui, parabéns ao Hugo Alberto Ramos pela sensibilidade e profundidade. Transformar a experiência da corrida numa metáfora tão poderosa de vida é incrível. O texto dele é um convite à presença, à disciplina e à fé. Porque no fim das contas, a gente entende que a linha de chegada não é um ponto final. Na verdade, ela é um portal. As lições que ficam dessa jornada são universais. Ter clareza de propósito é o que nos move. A constância sempre vence a intensidade. Ajustar o rumo cedo evita quebras maiores lá na frente. Ter uma rede de suporte encurta o caminho. As vitórias invisíveis são as que mais contam. E talvez a mais importante: a chegada não encerra nada. Ela inaugura a próxima fase. E para aplicar isso de forma prática, o plano de ação é bem simples. Primeiro, defina uma meta curta e clara, uma frase e um prazo. Segundo, realize uma ação mínima todo santo dia, algo entre 15 e 30 minutos. E terceiro, faça uma revisão semanal para ajustar o que for preciso. Se falhar um dia, tá tudo bem, apenas retome no seguinte, sem culpa, só retorno rápido. A vida é uma maratona, e como diz o Hugo Ramos, a linha de chegada não é o fim, é o início de algo maior. A realização floresce na caminhada, na jornada, e a constância é o verdadeiro poder de quem realiza. Cada conquista é apenas a largada para um desafio ainda mais significativo. Esta história faz parte do livro Jornada da Realização, um projeto organizado por Wagner Mota. Para conhecer mais sobre o autor que acompanhamos hoje, o Hugo Alberto Ramos, é só seguir @EuSouHugoRamos no Instagram ou visitar o site eusouhugoramos.com.br.